O senhor falou muito de ismaelita, que talvez muito da nossa audiência está assistindo, mas tá, mas quem que é esse Ismael? Quem que é esse ismaelita? Eu queria que o senhor explicasse assim mais a fundo, né? Claro. Essa distinção, né? Vem de Abraão, que tem um dos descendentes de Isaac, que vai dar origem ao povo judeu, e tem Ismael, que, né, que também é filho de Abraão, mas dessa descendência. Queria que o senhor explicasse, né, com mais profundidade para o pessoal que está assistindo, mas que não conhece essa história. Pois é. Ismael, ele é um personagem importante. Eu vou ler aqui um texto que se encontra em Gênesis capítulo 16, que é uma espécie de previsão do que iria acontecer por meio dos descendentes de Ismael. O anjo vai dar características desse povo. E talvez não seja a primeira profecia que faça referência a esse último inimigo do povo de Israel, mas eu acho que ela é bem emblemática, porque mostra a característica que a gente vê presente hoje nesses descendentes de Ismael, que são praticantes dessa religião. É bom lembrar que o islamismo, que é o nome da religião, né, que a gente está falando aqui, ela não é uma religião praticada somente por quem descendeu de Ismael, esse personagem bíblico que foi filho de Abraão com uma egípcia. Ela não é uma religião praticada apenas por quem é descendente de Ismael. Então quem é muçulmano é ismaelita? Não. Mas a religião surgiu nesse meio e praticamente todos os descendentes praticam a religião. Mas ela é uma religião que tem a intenção de dominar o mundo. É do desejo, né, da religião. Está no livro sagrado deles. É uma ordem. Não é simplesmente uma sugestão, é imperativo que o muçulmano ele conquiste o mundo, conquiste a terra, pregando o que eles chamam de religião verdadeira e matando os infiéis, que são aqueles que não acreditam nas palavras de Alá e do seu suposto último profeta, que é Maomé. Então, quando a gente fala ismaelitas, realmente, às vezes a gente usa os dois termos intercambiavelmente, como se fosse uma coisa só, mas não é. O muçulmano é o praticante da religião, que pode ser, sei lá, um brasileiro, um inglês, um americano, um japonês, que se converteu à religião através de uma pregação ou através de alguma coisa, que os maiores atos de evangelismo deles são os atos terroristas, né? Que eles acham que isso é uma forma de propagar a verdade do evangelho, porque essa jihad para eles, essa guerra, essa luta é considerada sagrada e santa porque é o que o Alcorão determina, então é uma forma de espalhar a mensagem, e a razão pela qual eles fazem esses atos terroristas com requintes de crueldade é porque o próprio Alcorão pede que os atos sejam assim para que cause terror no coração dos que ouvirem falar do que eles fizeram, para que quando os muçulmanos chegarem numa determinada região que conhecem a crueldade deles, eles não ofereçam tanta resistência e acabem cedendo mais facilmente, né, as terras, as posses, os bens, as riquezas. Então, os muçulmanos, religião que surgiu entre os ismaelitas, é uma coisa, os ismaelitas é outra. Mas na Bíblia, por exemplo, não existia ainda a religião. Então, na Bíblia, a gente vai encontrar mais facilmente uma designação do que esse povo fará através dos descendentes de Ismael, né? Porque é deles que vai surgir a religião islâmica e é para eles que muitas profecias são feitas, como essa que eu quero ler aqui, por exemplo. Em Gênesis 16, né, Agar estava no deserto, se eu não estiver enganado, e aqui no versículo 7 de Gênesis capítulo 16 está escrito o seguinte: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe, o anjo fala com Agar, né, a mulher de Abraão, que lhe gerou o filho Ismael, aquela coisa toda. Aí diz, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, não, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, falando aí dos que viriam a partir de Ismael, né, o filho de Sara, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por tão numerosa nem conseguirá ser contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás de Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Entre os homens, ele será como um jumento selvagem, indomável, dando marradas, mordendo, incontrolável. E ele diz, a sua mão será contra todos, e a mão de todos se voltará contra ele. Ele habitará fronteiriço a todos os seus irmãos. Na minha cabeça, quando eu leio esse finalzinho do versículo 12, que ele diz que habitará fronteiriço a todos os irmãos, me parece de uma atitude afrontosa de ficar ali, né, nos limites
Parece, inclusive, uma referência bem direta ao que acontece com os descendentes de Ismael até hoje, que estão sempre ali querendo invadir a terra dos seus irmãos, os judeus, né? Porque Ismael foi o filho mais velho de Abraão e depois vem Isaac, que é o filho mais novo com Sara, e eles eram, querendo ou não, meio-irmãos, né? E ele está falando aqui sobre o que vai acontecer no futuro, sobre essa descendência numerosa que vai ser como um burro selvagem, né? Falando sobre as características animalescas, selvagens e incontroláveis. E aí ele vai concluir mais algumas questões, mas isso aqui para mim é muito interessante, porque fala de uma característica predominante dos descendentes de Ismael, como se não bastasse, é justamente no meio desse povo, do qual a profecia fala, que surge essa religião que reflete muito bem as mesmas características previstas na profecia, né? E aí em Daniel, capítulo 9 e capítulo 11, fala do povo, né, desde o anticristo, e das características dele. Eu queria que a gente entrasse nas características dele e do povo. Qual que é o povo dele? Bom, embora eu já tenha dito aqui, né, pela minha forma de pensar, que o povo do anticristo vai ser esse povo ismaelita. Eu até, desculpa te interromper. Não, tá tranquilo. Porque tem uma confusão muito grande no meio evangélico, que o povo, as pessoas acham que esse povo tem que ser romano, tem que ser Roma. Que destrói no ano 70, e eles acreditam que esse povo que destrói destrói Jerusalém é o povo do anticristo. Eu até queria que você abrisse esse parêntese e explicasse também essa característica. É justo, essa interpretação, ela tem a sua coerência. Eu acho que é uma das interpretações que mais chega perto do sentido pretendido pelo texto original. Então, assim, há muitas especulações, mas essa, por exemplo, se baseia em alguns versículos da Bíblia. Daniel 9, que a gente vai ler pela sua sugestão, é um texto chave, porque fala, pelo que tudo indica, sobre o povo do anticristo, mas outras passagens também se somam a ela na cabeça das pessoas que pensam assim, porque elas acabam acreditando que não tem como o Império Romano ser irrelevante no tempo final, e aí eles, como sabem que no passado Jesus nasceu no Império Romano, morreu no Império Romano, os apóstolos, os primeiros cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, então eles acreditam que o Império Romano ele tem que ter um protagonismo escatológico, apocalíptico, e ele tem que ser revivido, restaurado, para que coisas do fim se cumpram. E tem uma lógica, faz sentido, não é uma coisa assim totalmente da cabeça de alguém sem qualquer versículo bíblico para dar sustentação para aquilo. Daniel capítulo 9, versículo 26 é uma passagem importante, inclusive para essa interpretação, embora o meu ponto de vista seja um pouco diferente, como a gente vai ver, mas a razão por que o povo usa esse versículo é porque ele está falando sobre o povo do anticristo, né? Primeiro, é isso o que a maioria das pessoas entendem, os estudiosos, especialistas, teólogos, escatologistas. Não é unânime, essa interpretação não é unânime, porque há quem leia esses versículos aqui, né, Daniel 9, 24, 25, 26, etc., de uma forma diferente da que eu vou sugerir, mas eu acho que essa interpretação que eu vou fazer, ela é majoritária. Por exemplo, no versículo 25, o anjo Gabriel está falando com Daniel, né, aqui no livro que leva o seu nome, e ele diz: Daniel, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ele está falando do Messias, que é Cristo, né? Aí ele diz, ao príncipe, e observe que na maioria das versões, eu não sei como é que está na sua, Pedro. É igual. Mas é P maiúsculo? Pronto. Isso é um acréscimo, é uma adição dos tradutores, editores das Bíblias, versões que nós usamos, porque é uma questão interpretativa. Eles acreditaram que esse príncipe é uma referência ao ungido. Por isso que está entre vírgulas aqui na minha versão, provavelmente na sua também, né? Sim. É o aposto. Ele está explicando o que ele acabou de falar, que o ungido é o príncipe com P maiúsculo. Porque no versículo seguinte ele vai mencionar outro príncipe, se você observar lá, mas só que esse príncipe que vai ser mencionado no versículo seguinte é um príncipe que eles colocaram com o P minúsculo, para diferenciar, tá? É uma convenção, eles querem apenas sugerir que a interpretação ela deve seguir essa lógica, porque o príncipe do versículo 25 é uma referência a Cristo, e o príncipe do versículo 26 é uma referência ao anticristo, tá? Então aí ele fala, né? Até ao ungido, ou seja, ao príncipe com P maiúsculo, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, é uma referência à morte de Cristo, e já não estará. Ou seja, depois da morte de Cristo, ele se ausentará e o povo de um príncipe, agora o príncipe com P pequeno,
que tudo indica ser uma referência ao anticristo, lembrando que essa interpretação pode não ser unânime, mas ela é majoritária, há quem pense diferente, mas o mais comum é você encontrar pessoas falando que se referem a dois personagens. Um é o Cristo, o outro é o anticristo. Um é o príncipe dos príncipes, o outro é o imitador, né? Um é ungido e o outro é esse impostor. E daí ele fala, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Observe bem que o versículo 26 é muito importante, porque ele fala da morte do Cristo, ele fala que depois dessa morte, que o Cristo já não estiver presente, o povo deste príncipe que virá no futuro, né, destruirá a cidade de Jerusalém e o templo dos judeus. Então, ele está falando basicamente sobre o que o povo do anticristo fará. Isso aí é uma dica da qual a gente não pode se furtar. Então, é por causa disso, principalmente, que meus amigos pré-tribulacionistas, boa parte deles, acredita, como você tocou no assunto, que o anticristo seria romano, porque, afinal de contas, o texto aqui está falando exatamente o que acontece poucos anos depois da morte de Jesus Cristo. Jesus morre e no ano 70 vem lá Tito, né, com 6 legiões, e a despeito dos detalhes, no imaginário popular, pra gente, foi Roma quem fez o que fez, foram os romanos que invadiram, foram os romanos que destruíram Jerusalém, os romanos que destruíram o templo, então o anjo já falou, o povo que destruía a cidade e destruía o templo é o povo do anticristo. Matamos a charada, né? A gente poderia pensar assim. E essa tem sido a interpretação predominante nos círculos pré-tribulacionistas dos quais eu faço parte. Mas eu acho, como eu falei, que há camadas aqui a serem descascadas para a gente poder chegar realmente no que o texto está falando, tá? O fato é que realmente ele fala sobre o povo do anticristo, então é um versículo-chave, óbvio, mas ele pode ser interpretado de formas diferentes. Eu penso o seguinte, que hoje em dia nós temos talvez 2 visões escatológicas sobre o anticristo que são as principais, as mais populares ou mais conhecidas. No segmento cristão a gente tem, por exemplo, esses meus colegas, que são os mais estudiosos, que parece ser a defesa oficial dos professores do Dallas Theological Seminary, que é o seminário teológico de escatologia mais famoso do mundo, né, que fica lá em Dallas. E essa turma toda defende, assim, com raras exceções, mas eles defendem que o anticristo vai ser um estadista europeu. E eu quero dizer que entre os professores do Seminário Teológico de Dallas estão os meus pregadores prediletos de escatologia, tá? Mas isso não quer dizer que eu concorde 100% com eles, né? Mas essa é a visão praticamente majoritária entre os pré-tribulacionistas mais pensantes, mais intelectuais, mais cerebrais, mais estudiosos, o povo inclusive mais confiável, tá? Então essa é a linha mais popular, né? Popular no sentido de ser a mais defendida, a que tem mais lógica, a mais conhecida, né? A igreja onde eu frequento na minha cidade lá pensa assim, então é muito comum você encontrar crentes pré-tribulacionistas que defendem essa ideia, que ele tem que vir da Europa. Por quê? Porque o versículo está falando que o povo do anticristo, ele destruiria a cidade dos judeus e destruiria o templo dos judeus, né? E quem fez isso? Inicialmente a interpretação poderia nos levar a pensar que foram os romanos. Claro, no ano 70 não foi Tito e tal, a gente volta a falar sobre isso daqui a pouco, mas se foram os romanos, então significa o seguinte, Roma, né, que fazia parte do Império Romano do Ocidente, Roma era a capital, está no que a gente chama hoje de Europa. De fato, a Europa atual é o antigo Império Romano do Ocidente, que foi invadido pelos bárbaros germânicos, foi completamente destruído, caiu, e aí se transformou literalmente no que a gente chama de Europa. Inclusive, alguns dos países, né, se transformaram no que são por causa da tribo bárbara germânica que o invadiu. Francos, visigodos, não sei o quê, e por aí vai. Só que o Império Romano do Ocidente, ele vai se acabar dessa forma, ali por volta do ano de 400 e alguma coisa, e o Império Romano do Oriente, né, com a sede em Constantinopla, que também foi chamada já de Nova Bizâncio, que é Istambul, que foi por muitos anos a capital da Turquia. Hoje, embora seja Ankara, Istambul foi a grande capital da Turquia, como sempre, até hoje é um lugar emblemático chamado o Chifre Dourado, por causa da sua forma, né, na geografia. É o lugar onde era a capital romana do Oriente. E essa capital romana, o Império Romano do Oriente, ele durou por 1000 anos, em comparação ao tempo do Império Romano do Ocidente, assim, é muito mais tempo e muito mais importante, porque
é essa parte do Império Romano que basicamente vai permanecer até 1453, quando são tomados pelos otomanos, pelos muçulmanos, né, em 1453, e de lá para cá a Turquia tem sido muçulmana até hoje. O islamismo ele perde a sua sede na Turquia em 1923, quando termina a Primeira Guerra Mundial. O sultão ele é extraditado e aí aquela coisa termina. E desde o final da Primeira Guerra até os tempos atuais, nós não temos tido mais um califado islâmico na terra. Temos tentativas de soerguer um novo califado, como aconteceu na época de Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi, que se autoproclamou o califa de todos os crentes, que foi o líder do Estado Islâmico. De vez em quando surge uma pessoa aqui, uma pessoa ali, mas durante esse tempo todo a gente não tem tido. De qualquer forma, o que é que acontece? O pessoal diz assim, não, tem que ser Roma, aí, claro, pegam outros elementos, o protagonismo de Roma na primeira vinda de Cristo, aquela coisa toda, o pessoal diz, não, tem que ser Roma que ele está falando aqui, porque afinal de contas foram os romanos que destruíram a cidade. Então tem essa interpretação e pensa assim, ora, se Roma se transformou no que hoje a gente chama de Europa, então, obviamente, ele vai vir dali, de algum lugar. Pode ser da Itália, de fato, de verdade, de Roma, mas pode não ser. O fato é que ele vai vir da Europa, né? Do antigo Império Romano do Ocidente. Tem até filme, né? O filme Deixados para Trás tem um anticristo que se chama Nicolai Carpegian, né? Nicolai Carpegian, que no filme ele é, acho que da Armênia, do norte da Itália, justamente para poder corroborar, ou seja, é uma coisa bem pensada, o filme ele não foi feito assim de qualquer forma, foi pesquisado, né? Especialistas da área, pré-tribulacionistas muito conhecidos e renomados, na verdade, aquilo ali é uma obra, se eu não me engano, de Tim LaHaye e mais outro, que foi transformada em filme, né? Então, é uma coisa muito bem pensada, pesquisada, não é assim, vamos inventar. Não, tem toda uma base por trás. E o versículo 26 de Daniel, capítulo 9, é um dos versículos que justificam essa interpretação. A outra linha de pensamento, né, que talvez não seja a predominante, considerada ortodoxa, né, porque alguns segmentos mais heterodoxos pensam assim, eles dizem o seguinte, não, o Império Romano do Ocidente, o Império Romano de uma forma geral, ele acabou, né? Mas o Império Romano ele se transformou no Sacro Império Romano, à medida que o cristianismo ele foi ganhando autoridades romanas e se espalhando pelo Império. Depois o Sacro Império Romano se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana. Então hoje a Igreja Católica seria o verdadeiro remanescente histórico, a única herdeira real do que um dia foi o Império Romano. Partindo desse pressuposto, eles dizem, se é esse povo que é o povo do anticristo, então o anticristo ele tem que ser o Papa. Um Papa qualquer que vai surgir. Muita gente pensa assim. Essa interpretação é bem popular, né? Aí, como eu disse, para cada interpretação, sempre tem os versículos que são somados à ideia, né? Aí o pessoal vai lá para Apocalipse capítulo 17, que fala daquela prostituta montada num bicho vermelho que tem 7 cabeças, aí depois ele vai dizer que é a grande cidade, aí é a cidade dos 7 montes, porque no passado se falava muito sobre isso, falava-se muito isso sobre Roma, a cidade edificada sobre os 7 montes, mas eu acho que a interpretação é precipitada, tá? Há razões de se acreditar que isso não faz sentido, mas a gente vai se deter apenas no seguinte. Primeiro, queria mostrar que existem essas duas vertentes baseadas no mesmo versículo, por razões diferentes, mas é possível você conseguir chegar a uma conclusão muito bem elaborada, né? Que tem uma justificativa bíblica até, mas como a gente tem falado, a interpretação do texto bíblico é uma coisa que tem que ser feita por camadas, né? Tem desafios a serem vencidos. É a questão temporal de uma época diferente da nossa, a questão cultural, a questão linguística. Então, a gente tem que ir vencendo algumas etapas para conseguir chegar o mais próximo possível do sentido original pretendido, tá? Primeira coisa que eu quero dizer em relação a isso no versículo 26 é o que o anjo fala sobre o povo. Porque hoje em dia, com essas bíblias eletrônicas, você toca numa palavra, você vê qual é a palavra original que está ali, né? Seja hebraica, aramaico ou grega, você toca ali e o dicionário mostra. Essa palavrinha aí que foi traduzida para povo é a palavra hebraica que, se traduzida para o português corretamente, significa exatamente a etnia, né? É o povo cuja etnia é igual. Tanto que, naquela versão grega do Antigo Testamento, feita ali por volta de 200 e pouco, 300 a.C., né, a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, eles traduziram essa palavra hebraica para etnon,
que é da onde vem a nossa palavra Etnia. etnia. Então, ele está falando de um povo cuja etnia é igual à do anticristo. Ah, não, mas isso aí é irrelevante, que coisa besta, esse tecnicismo aí não vai levar a nada. É importante, porque é justamente com base nessa palavra que a gente vai interpretar quem é ou quem não é o povo do anticristo. Por exemplo, se a gente considerar esse fato importantíssimo do que a palavra realmente significa, a gente jamais poderia cair na ideia de que foram os romanos, que o povo de um príncipe que havia que destruiria a cidade e o templo seriam os romanos. Por quê? Porque nós temos testemunhos históricos sobre esse acontecimento do ano 70, né? Os evangélicos conhecem muito um judeu que acabou sendo, de uma certa forma, uma espécie de cronista romano. Há quem diga que ele era vendido dos romanos, né? Que é o famoso Flávio Josefo, que recebeu esse nome Flávio em homenagem à dinastia predominante da época, que era a dinastia flaviana, porque parece que o homem era profeta, viu, Pedro? Se você vai ler a biografia dele, né, você vai ver que ele parece que era profeta. E ele tinha dado uma palavra para o Tito, que na época não era o imperador, mas ele havia dado uma palavra para ele de que um dia ele se tornaria o César. E como aconteceu, ele lembrou daquele rapaz culto, né, educado, que era versado em letras e escrever textos e tudo mais, e que tinha dado essa palavra para ele. E aí ele foi pegá-lo na prisão, porque ele tinha feito parte de umas rebeliões lá entre os judeus e estava preso. E aí Tito o transforma em seu cronista pessoal. Tanto que no dia do ataque, diz Flávio Josefo, que estava do lado de Tito e foi testemunha ocular do ocorrido. Flávio Josefo é muito conhecido entre os evangélicos por causa de uma obra chamada A História dos Hebreus. Um livrão grosso, grande, você encontra ele em diversas livrarias evangélicas, mas tem outro livro de Flávio Josefo, pouco conhecido, chamado Guerra dos Judeus. Porém, o livro Guerra dos Judeus foi incluído dentro do livro História dos Hebreus. Tá? Mas você encontra eles separados. Eu tenho os dois, mas a título de informação e de referência, o livro Guerra dos Judeus, que são vários volumes, está dentro do livro História dos Hebreus. No livro Guerra dos Judeus, Flávio Josefo, ele vai contar, tintim por tintim, dia a dia, como foi o cerco a Jerusalém. E em meio às coisas que ele diz, você vai ver no livro que você tem em mãos, esse é a Bíblia e o Islamismo Anticristo, que eu transcrevo os parágrafos, claro, eu coloco a referência, qual é a página, onde é que tá, para você conferir depois, se quiser ver a fonte primária, né, e tal. Mas você vai ver parágrafo por parágrafo do que Flávio Josefo diz sobre o que acontecia. Resumo da ópera. Flávio Josefo diz que Tito perdeu o controle das tropas porque ele queria... na verdade, ele foi convocado porque Vespasiano era o imperador da época e estava na liderança dessa campanha contra essa rebelião em Jerusalém. Foi chamado urgentemente às pressas em Roma e ele passa o comando daquela investida militar nas mãos de Tito. Então Tito assume esse cerco a Jerusalém e ele convoca tropas estacionadas ao redor de Israel. Tropas do Oriente Médio. O que é uma tropa estacionada? O que acontece é o seguinte, o Império Romano se expandiu muito, ficou muito grande e, sabiamente, eles tomaram uma medida administrativa para fazer as coisas funcionarem melhor. Eles começaram a conquistar muitas províncias e contratavam os homens das províncias para trabalharem para eles. Então, eles os transformavam em soldados de Roma, que na verdade eram legionários, eles faziam parte das legiões daquele lugar, e esses soldados eram conhecidos também como soldados provincianos. Eram soldados que trabalhavam em prol de Roma, mas recebiam o seu soldo, né, o seu salário, mas eles estavam ali para servir a Roma. Pelo menos assim, em tese, teoricamente, se eram contratados por Roma, estavam a serviço de Roma, né, eles precisavam de emprego e Roma precisava de gente que pudesse botar ordem no lugar de acordo com os seus interesses, então eles tomaram essa ideia muito sábia para controlar a terra deles através deles mesmos, a serviço de Roma. Então, esses soldados de determinadas regiões, soldados provincianos, eles formavam essas legiões que ficavam estacionadas ali porque eram dali. E dependendo de determinada campanha militar, eles poderiam ser convocados para uma tarefa. Então, é exatamente o que Tito faz. Ele está para invadir Israel e ele convoca 6 legiões estacionadas ao redor de Israel. Nós temos os nomes, está no livro, você pode conferir isso no Google, eu não vou dizer aqui todas de cor, mas isso é uma coisa pesquisável e fácil de encontrar, né? No Google hoje você encontra, mas ele chama a Gálica, a Fretenses,
Fulminata, e por aí vai. São 6 legiões, e quando você vai pesquisando, vai... Até nas IAs hoje da vida, você consegue facilmente traçar o perfil de cada legião e tudo mais. Você vai perceber, historicamente falando, que elas são de povos ao redor de Israel. Do norte de Israel, da Síria, daquela região, do que a gente chama hoje de Jordânia, Transjordânia, seja como for, e do norte da África, né? Ali do Egito e tudo mais. Todos eles eram destes povos, como a Bíblia chama de ao redor de Israel, com um enorme contingente de árabes, como a gente chama popularmente. Inclusive, essa palavra aparece tanto no texto de Flávio Josefo, a palavra árabes, como aparece em um outro historiador que se chama Públio Cornélio Tácito. Os dois dizem que as legiões usadas por Tito para invadir Jerusalém nessa campanha era formada por um grande contingente de árabes. Flávio Josefo ele vai mais a fundo, porque ele estava, segundo ele, presente com Tito. Ele era, querendo ou não, descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Ele estava presenciando diante dos seus olhos uma destruição ali que com certeza foi um trauma gigante para o povo judeu. E ele entra em detalhes que às vezes outra pessoa não se interessaria de falar. Mas... O Flávio Josefo, ele diz que Tito tentou impedir, ele deu ordens para soldados de confiança baterem nos desobedientes que não estavam atendendo ao comando, porque ele dizia para que eles parassem e eles simplesmente estavam, segundo palavras de Flávio Josefo, capitaneados pelo ódio. E eles estavam cegos. Tito perdeu o controle. Imagina, cada legião tinha pelo menos 5.000 homens. E ele pega 6 legiões dos inimigos do povo judeu para ajudá-lo a conter uma rebelião. Eles não iam ficar só nisso. Eles aproveitaram a oportunidade, tinham a faca e o queijo na mão, para poder trucidar, matar o tanto de judeus que ele pudesse matar e fazer, né, uma carnificina, que foi o que aconteceu. Saquearam o templo, destruíram o templo, que foi assim que o templo judeu foi destruído. E o povo judeu sofreu uma carnificina gigante. E o interessante é porque a gente está falando de um cumprimento histórico, mas ao mesmo tempo, pelo que parece, profético. Porque ele está falando aqui que o ungido, que é o Cristo, seria morto, já não estaria presente depois da sua morte, e depois o povo do anticristo, o povo deste príncipe que um dia, no futuro, iria vir, o povo dele, destruiria a cidade dos judeus e o templo dos judeus. E vem esse povo e faz isso. Ou seja, eram os romanos? Não eram os romanos. Porque Tito, que era o verdadeiro representante de Roma, foi totalmente contra. Porque nunca foi da política de Roma pulverizar, trucidar, esmigalhar, despedaçar e transformar em pó cidades, nações, culturas, povos conquistados. Nunca foi. Tanto que a gente observa, até mesmo na Bíblia, a gente vê que o templo dos judeus, que parece que era um motivo de orgulho dos judeus, os discípulos de Jesus chamam a atenção de Jesus para ele olhar para o templo, que era uma coisa linda, maravilhosa, que também era chamado de templo de Herodes, que era o fantoche dos romanos, né, para acalmar os judeus, porque Herodes havia ampliado, então era uma coisa maravilhosa, linda, aprovada pelo Império Romano. E estava lá de pé, então os romanos não destruíam. A língua falada dentro do Império Romano era a língua do Império anterior. Tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. Os judeus escreveram, mas não escreveram em hebraico, escreveram em grego, porque era a língua do Império anterior, que não foi destruída, acabada, demonizada pelo Império Romano. As práticas judaicas da religião judaica eram aceitas e permitidas. Jesus foi circuncidado ao 8º dia dentro do templo. Então a gente não vai encontrar essa ideia que está no imaginário popular de que o Império Romano ele trucidava, despedaçava, esmigalhava, né, como profecias de Daniel falam sobre este império que surgiria e do qual viria o anticristo. É diferente, não é a característica do Império Romano, né? Então o que acontece? Não foi o que o Império Romano foi fazer. Tito discordou da atitude animalesca, né, primata dos legionários. Ele perdeu o controle das tropas. Essas tropas não eram formadas por romanos, eram soldados provincianos. Desde o ano 15 para frente, que eles tomaram essa medida administrativa, eles criaram o que era chamado de guarda pretoriana, que era uma guarda de confiança, porque para fazer parte da guarda pretoriana só podia ser italiano, que eram aqueles que guardavam, né, o César, os homens importantes, os generais, as edificações romanas, etc. e tal. Então era o pessoal realmente italiano, romano. A guarda pretoriana. E naquela época ali, muitas legiões de soldados provincianos estavam disponíveis para o Império Romano e foram estes que destruíram Jerusalém. Em outras palavras, a profecia estava falando sobre o povo cuja etnia
né, cuja etnia seria a etnia do anticristo. É interessante diferenciar a etnia de cidadania, porque esses soldados romanos nem eram romanos. E a gente sabe disso porque até na Bíblia aparece um comandante romano que manda bater em Paulo quando Paulo é preso em uma certa ocasião. Quando os emissários do capitão romano, do comandante romano, vão bater em Paulo, aí Paulo pergunta quem foi que deu para eles o direito de bater num cidadão romano. Aí eles, tu és romano? Aí ele, sim, sou romano de nascença. Né, porque havia uma lei romana que dizia que se alguém pagasse pelo título de cidadão, se transformava em romano e os seus descendentes eram romanos de nascença. Então, Paulo disse, sou romano de nascença. O que ele quis dizer com isso? Provavelmente o pai dele, ou o avô dele, ou algum antecedente, né, um ancestral, havia feito o pagamento pelo título de cidadania romana e ele nasceu romano. A gente sabe que ele era hebreu de hebreus, né, circuncidado ao 8º dia, e ele nasceu em Tarsus, que ficava no sudeste da Ásia Menor, que hoje a gente chama de Turquia. Então, o que é que tinha a ver? Ele estava falando sobre essa lei, ele estava reivindicando os seus direitos, né? E aí, quando o comandante ouve o que os emissários falam sobre Paulo ser cidadão romano de nascença, o comandante fica impressionado, vai lá para perguntar para Paulo, quanto foi que tu pagou? Tu pagou quanto? Porque ele quer comparar o que ele pagou com o que Paulo pagou. Porque ele diz, eu paguei uma grande quantia de dinheiro para me tornar cidadão romano. Aí Paulo disse, não paguei nada não, eu sou de nascença. Em outras palavras, nem o comandante romano era romano, né, de verdade. E olha que o comandante diz, pagou muito dinheiro. Como é que um soldado, um legionário, poderia ser romano? Ele não tinha interesse. Para que ele ia gastar uma grande quantia de dinheiro para ter o título de cidadão? A não ser que ele tivesse, sei lá, uma projeção da carreira militar para crescer, né? E assim vai. Mas o fato é que, no popular, eram soldados provincianos, não eram nem cidadão romano e não eram etnicamente romanos. E se o texto profético está falando sobre etnia e não cidadania, a gente tem que prestar atenção ao texto da profecia. O que é que eu quero dizer com isso? É mais provável que ele estivesse falando sobre a etnia do povo do que da cidadania do povo. Até porque a cidadania nem era a cidadania desse povo, né? Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Aquilo que a gente vem dizendo desde o começo. É mais provável que a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 26, esteja falando do povo descendente de Ismael, esse povo misturado, segundo o registro e testemunho histórico, tanto de Flávio Josefo quanto de Públio Cornélio Tácito, os árabes, como eles eram e são chamados até hoje. Eu não sei se isso é muito popular no Brasil, mas se você vai a Israel, por exemplo, e conversa com o povo que mora lá, você vai ver que eles chamam o que o mundo chama de palestinos, eles chamam esse povo de árabes, porque essa é a nomenclatura popular dirigida a esse povo misturado, descendente de Ismael, de Esaú, que estão por ali ao redor de Israel a vida inteira. E temos registros históricos que provam isso, né? Pelo menos esses dois, de Flávio Josefo e Públio Cornélio Tácito. Então, na minha interpretação, esse texto de Daniel 9:26, ele precisa passar por esse escrutínio, né? A gente tem que ter essa paciência de ir camada após camada para chegar no cerne da questão. Em outras palavras, o que é que o anjo estava dizendo? Tudo indica, no meu ponto de vista, tudo indica que ele estava falando que o povo ao redor de Israel, esse povo misturado, descendente dessa mistura de Ismael com Esaú, né? Os ismaelitas, que por acaso, são praticantes dessa religião de espírito supremacista, misógina, né? Infelizmente, mas tanto que a gente sabe que o grande líder e exemplo da comunidade islâmica, ele casou com uma menininha de 6 anos de idade, Aisha, e os próprios teólogos e eruditos, apologistas islâmicos dizem, não, ele casou com 6, mas não tocou nela nessa idade. Ele a preservou e ele só começou a ter relações sexuais com ela quando ela fez 9 anos de idade. Porque para eles isso é uma forma de demonstrar a nobreza e a grandeza de Maomé, porque ele não começou a ter relações sexuais com ela com 6, foi com 9. Olha a cabeça dos caras, né? E muitas outras coisas que a gente pode depois comentar, que são absurdas, assustadoras e horrendas, que são praticadas pelo povo, né, cuja religião é essa, de espírito supremacista e com todas as características bíblicas e proféticas do anticristo.